Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Nete Guimarães e esse é o quadro A Nete Responde. Periodicamente, no Instagram, a gente abre uma caixinha de perguntas e, se você nos segue nas redes sociais, você pode colocar lá a sua pergunta e a gente grava um vídeo e vai postando ao longo do tempo aí. Então, aproveita a sua chance. A pergunta de hoje é de Cleiton Lopes, advogado. Como virar o jogo quando todos torcem contra? Adorei sua pergunta, muito boa, muito boa. Por quê? Eu vejo uma tendência das pessoas a colocarem a responsabilidade, você não tem isso, você não tem motivação, disciplina, isso, você precisa de mais. Falando a respeito de que se você não conseguiu, o problema é que você não aplicou corretamente as técnicas. Isso existe. Então, existem os passos que você tem que dar. E nesse caso eu vou falar assim, ou uma atividade específica, um objetivo específico, uma mudança de hábito. Então vamos pegar esses três aspectos. Eu tenho um objetivo, eu quero passar num concurso público, eu quero criar uma empresa, alguma coisa assim. Outra situação, quero mudar de hábito, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fazer determinada coisa, ou eu tenho a intenção de seguir determinado caminho. Então, essas possibilidades. Quais são os passos que englobam essas três situações? Eu quero parar um hábito ruim, parar de fumar, etc. Eu quero atingir um objetivo, eu quero passar num concurso, eu quero fazer prova para o bombeiro. Tá. Primeiro passo. Define bem esse objetivo. Eu quero fazer isso. Então vamos pegar. Eu quero ser bombeiro. Por quê? Aí você vai ter que desenvolver quais são os motivos que você quer ser bombeiro. É o sonho da minha vida? O que você acha que vai acontecer se você se tornar bombeiro? Então você tem que desenvolver seu objetivo dizendo por que você quer ser bombeiro, e o que você tem a ganhar sendo bombeiro, tá? Para deixar bem nítido as suas opções. Nesse caso, parar de fumar. Por que eu quero parar de fumar e o que eu espero conseguir? E aí, qualquer alteração que você tenha no seu comportamento, seu dia a dia, sua rotina, etc., objetivo é o primeiro passo. Objetivos. Ok, então tá nítido o seu objetivo? Por que é importante você definir o objetivo? Porque é a partir daí que você vai desenvolver o que a gente chama de força motriz, motivação. Então, motivo, a gente pensa logo que é uma coisa intelectual. Faz parte, isso é um pontapé. Mas o que é mais forte na prática é a emoção, é o sentimento. Por isso você precisa visualizar alcançando esses objetivos, para criar a sensação de recompensa. Então, eu vou perder peso, como é que você vai se sentir? Então, imagina a sensação de ser um bombeiro, ou de ter passado no concurso, ou ter o seu próprio negócio. Não importa, você precisa tirar alguns momentos para visualizar a sensação, gerar recompensa. Isso é que dá força à motivação. Tudo começa com o pensamento intelectual. Por quê? O que o pensamento intelectual vai fazer? Ele vai neutralizar aquele pessimismo. Não adianta, se não funciona, eu não acredito. Então faça a coisa que você acredite. Então trabalha os argumentos intelectuais que vão derrubar cada uma das oposições. Não, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Vai trabalhando isso intelectualmente. Ok, trabalhou isso intelectualmente? Todas as impossibilidades foram analisadas? Eu não tenho isso. Então, consigo. Então, vou fazer assim. Então, você cria os objetivos. Motivação. Visualiza chegando lá. Isso vai gerar a emoção e vai dar o pontapé inicial para você realizar as coisas. Então, tem o objetivo claro, tem a emoção definida. Agora vamos ao planejamento. Quais são os passos que eu tenho que dar para atingir esses objetivos? Aí, para o bombeiro, o que é que está impedindo você de ser bombeiro? Eu tenho todo o necessário, estudei, mas eu tenho que perder 20 quilos. É muita coisa, 20 quilos. Então, quanto tempo mais ou menos? Aí você faz o seu planejamento. Aí, academia, nutricionista, você fez todo o planejamento. Eu estou colocando esse caso, mas isso serve fazendo as adaptações para outras situações. Abrir um negócio, sair do meu emprego, fazer outra coisa. Preparar, eu preciso de um lastro, então eu vou arrumar um emprego que pague bem, mas tenha pouco tempo. E aí você vai planejar. Planeja. Ok, tudo isso aconteceu? Você acha que tem todos os elementos?
Aí digamos que você começou, foi dando certo, e aí de repente deu tudo errado. E é uma coisa que as pessoas não consideram, é o que você falou, quando todos torcem contra. Ora, isso é fácil de conseguir, larga essas pessoas, vai para outra. Sim, mas e quando são seus familiares, as pessoas que você ama? Peraí, mas eles não torceriam contra. Gente, isso é uma coisa do ser humano, vamos lá. Sua mãe. A sua mãe acredita que conhece você, acredita que o que é bom, que sabe o que é bom para você, etc. É a sua mãe, ela te ama, você a ama também. E você sabe, por exemplo, que se você precisasse de um rim, ela te daria. Mas, no caso, eu quero mudar de carreira. E ela acha que isso não é bom para você, e ela torce contra mesmo e fala, você não vai conseguir, não adianta. E funciona? Sim. Mas peraí, por que eu não tenho força? Por que eu não tenho força de vontade? Porque não tenho isso, não tenho aquilo? Não. É a sua mãe. Ela te conhece muito bem na infância. Ela sabe todos os seus gatilhos, até porque muitos deles ela mesma criou. Faz parte da vida. E aí, quando ela fala, aquilo te atinge emocionalmente profundamente e realmente ela pode te desestimular e fazer isso. Estou falando da mãe, pode ser esposa, pode ser um filho, não importa. Os seus amigos íntimos. Por exemplo, você tem amigos que te amam muito, você também os ama, e eles têm medo de te perder se você mudar de vida. Acontece, entendeu? O ciúme, várias outras coisas. Mas são pessoas importantes. Se livrar dessas pessoas seria um sofrimento grande demais. E o custo-benefício? Mudar de vida, alcançar isso e perder todos os meus laços emocionais? Tá? Eu tenho que fazer isso para conseguir ter sucesso? Não necessariamente. É esse a visão. Então, essa sua pergunta foi fantástica, porque me permite falar de uma coisa que eu analisei. Às vezes, o seu problema não é planejamento, objetivo, motivação, nada. É ambiente hostil. Você não sabe lidar com um ambiente hostil. Um ambiente do qual você não pode se livrar. Se são pessoas em geral, é só você mudar. Não fique mais nesse ambiente, entendeu? Se é um ambiente que, por exemplo, colega de trabalho, não fale desses objetivos nessas pessoas, você sabe que são assim. Mas existem situações em que você não vai poder se livrar disso. No caso, a família, os seus amores, os seus amigos, pessoas que você aprecia e que você não gostaria de abrir mão, tá? Entenda o seguinte. Determinados objetivos profissionais ou intelectuais, eles são particulares, tá bom? E a gente tem necessidades afetivas, emocionais, e que às vezes elas não têm nenhuma relação com a outra coisa, mas a gente se entusiasma e quer dividir determinadas ambições com determinados grupos, e não vai funcionar, ainda mais se você estava há muito tempo, porque isso desperta uma série de processos emocionais. Mas isso é uma outra coisa, a gente pode até entender. Se você persistir, depois de um tempo as pessoas se acostumam, mas o difícil é você sair da situação para outra. Bom, então, isso tem um nome? Tem. Isso, inclusive, foi estudado no que a gente chama de psicologia organizacional, né? Então, você tem instituições, etc., e você quer mudar o ambiente, que às vezes o ambiente é hostil a determinadas mudanças. Por exemplo, você é um novo presidente dessa instituição e quer mudar a maneira com que as coisas são feitas. As pessoas reagem. E não é nem porque o que você quer fazer é errado ou uma questão de lógica, é emocional. Existem maneiras mais difíceis e mais fáceis de lidar com essa dificuldade. Bom, diante disso, existem coisas que podem ser aplicadas ao indivíduo. Então, imagine, como virar o jogo quando todos são contas. Então, primeiro, aqueles passos iniciais, porque às vezes você não consegue e o problema é aqueles que eu falei antes. Não, é ambiente hostil. Eu quero ser bombeiro, fez tudo, já tentou várias vezes. E quando é que você falha? Quando é que as coisas dão errado? Estava indo bem e de repente você estava na dieta, estava perdendo peso e de repente você foi num fast food e... Eu até falei isso num vídeo específico, né? Por quê? Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu falho. Por quê? Ela dispara algum gatilho emocional em você e pronto, você falha. Então, ambiente hostil. Então, pode ser as pessoas, então você não pode verbalizar aquilo. Mas verbalizar o que você quer é importante? Sim. Bom, vários aspectos. Primeiro, reconhecer o ambiente hostil. Primeiro, reconhecer que não é um problema das outras partes. Eu perco a motivação, eu acabo desistindo porque as pessoas estão torcendo contra, eu sinto isso e isso mina a minha motivação, mina as coisas. Então, fortaleça bem a motivação. Mas se é alguma coisa emocional, por exemplo, não é um pensamento que surge, é simplesmente como se fosse um balão esvaziado. Sim,
o que a gente chama de condicionamento. Você está condicionado a responder àquele tipo de estímulo. Vamos lá. Quais são as coisas que você vai utilizar para firmar o seu apoio? Grupo de apoio. Vamos lá. Você quer emagrecer para atingir um objetivo. E você está vendo que tem gatilhos emocionais que estão fazendo você falhar. Procura um grupo de apoio. Pessoas que estão vivendo a mesma situação, aí você conversa, mais ou menos como os padrinhos alcoólatras anônimos. Quando você está mal, você tem um padrinho que você conversa, pessoa que entende bem a sua situação. Então, grupos de apoio fazem isso. Eles ajudam, realmente. Então, trocar ideias. Então, se você tem um ambiente hostil, familiar, seus amigos, não converse com eles sobre os seus objetivos, sobre as coisas que você quer. Mas eu preciso conversar, então procura um grupo de apoio. Eu estou falando grupo de apoio e pensar logo que é tipo para largar as drogas. Não, empreendedores, palestras, eventos. Vai num evento, numa palestra, conversa com essas pessoas que estão dentro desse espírito. Então, olha só, a gente não fala do efeito manada, uma coisa negativa? Então, vamos utilizar o fato disso existir a nosso favor. Então, um grupo de apoio. Reforço da motivação. Lembra que eu falei da visualização? Então, todo dia visualiza. Eu chegando lá, o que acontece? Então, você deixa bem claro, você repete. Quanto mais você repete essa visualização, o cérebro entende que você já chegou lá. Porque ele não sabe a diferença. Então, você cria um automatismo de prazer. Visualiza e sente a sensação disso, do sucesso, da liberdade econômica, da leveza, não importa, o que você quiser. Visualiza. Então, isso é muito presente. O cérebro não sabe a diferença se isso realmente aconteceu ou imaginação, você está vivenciando. Então, grupo de apoio para você verbalizar e conversar, reforço da motivação, biografia. Nesse caso, se o seu negócio é atingir um sucesso ou mudar um comportamento ou mudar uma mentalidade, pessoas que chegaram lá. E quando você lê a biografia dessas pessoas, o sentimento, é muito motivador. Lembra quando você assiste um filme e sai de lá, nossa, que coisa incrível, e sente, eu também consigo? Então, procure filmes motivadores, biografias de pessoas que alcançaram o que você deseja alcançar, coisas assim, e mergulha naquilo. Então, não é só ler para informação. Um erro muito comum, pessoal de negócio, você lê só o material técnico. Né? Inclusive tem um preconceito, mas isso é um vídeo motivacional, ele não está falando nada relevante. Gente, eu acho assim, estatisticamente, você vai conseguir mais vantagens em vídeos motivacionais do que técnicos. Isso se você já tem o suficiente, entendeu? Se você não tem a técnica, então você tem que se informar, isso faz parte do planejamento. Mas o que é um vídeo motivacional? Lembra da persuasão, da emoção, da recompensa? Então, a pessoa está reafirmando. E nós somos seres humanos, somos empáticos. Se a pessoa for um bom produtor de vídeos motivacionais, você escuta aquilo e é que nem a música do Rock Lutador. Aqueles filmes deles excitando e superando limitações. Nossa, quantas pessoas pegavam aquela trilha sonora, lembravam do filme e conseguiam malhar, fazer um monte de coisas. Virou, assim, must. Então, tem vídeos que motivam, tem trilhas sonoras que fazem determinados efeitos. Então, se o seu problema é a pessoa assim, você não consegue, procura vídeos. Consegue. Eu me lembro, a pessoa mostrando para mim os vídeos que ela usava, em vez de música, ela começou a colocar áudio. Você acha que não consegue? Você é menos do que isso? De uma pessoa falando coisas. Então, ela descobriu que ela podia superar um monte de limite, que ela passou a não desistir porque o cara funcionava. Então, é uma motivação. Então, você vai usar essa estratégia. Ouvir biografias, filmes que façam isso. Vídeo, tem na internet, hoje em dia tem tudo, né? Tem só de trilha de vídeo motivacional. Para exercício, para isso, para aquilo. Exercício, sim. Você quer uma motivação mais intensa? Tipo um sargento do exército. Então, pega uma trilha sonora daquela e vai fazer seus exercícios. Não, eu quero uma coisa mais... Você consegue, você supera. Eu quero você é um grande homem, você é uma grande mulher. Olha, tem vídeo de tudo isso. Você bota ali e você encontra pronto. Não tem exatamente o que eu quero, faz o seu. Tá? Hoje, eu não gosto da minha voz. Gente, tecnologia é uma coisa incrível. Tem até a inteligência artificial que gera a voz. Se quiser, usa uma voz artificial. Tem site gratuito que você pega lá o seu texto e ele cria uma voz para você.
E aí você cria esse vídeo para neutralizar essas falas. Então, olha só, já falei várias coisas. Grupo de apoio, reforço de motivação, biografias e filmes de pessoas que alcançaram os resultados e vídeos motivacionais, áudios motivacionais, ok? Então, existem fatores físicos e virtuais. Então, eu não tenho ambiente próprio, então você entra no grupo virtual. Bom, você estabeleceu todas essas coisas para neutralizar. Você tem um ambiente hostil, você sabe que é suscetível a esse ambiente hostil. Então, é agora que a gente vai aplicar uma tese da psicologia organizacional chamada implementação de intenção. Você vai se preparar para falhar. Como assim? Você tem que identificar o momento em que as coisas dão errado, tá? Qual é a fala? Qual é a circunstância? Quando é que a coisa degringola? E você tem que ter isso muito claro, sabe? Definir bem por quê? Para você não parar antes da hora. Ok, estabeleceu? E agora que você sabe exatamente o momento em que as coisas dão errado, pesquise o que aconteceu antes, você vai criar o que a gente chama de gatilho do gatilho, um técnico de implementação de intenção. Então, você conversa com a sua família e desiste da dieta, tá? O que é isso? Você sai e vai pegar alívio. O que é alívio? Então, você está sob pressão, você alivia fazendo isso. Você vai criar um gatilho do gatilho. Toda vez que isso acontecer, eu vou fazer isso. Então, você vai criar uma circunstância, toda vez que eu for tentar isso, eu vou beber 2 copos d'água antes. Aí eu vou fazer... Olha, dependendo da situação, tá? Tem milhares de possibilidades. Então, você tem que pesquisar para desenvolver isso. No que você estabeleceu o gatilho do gatilho, você vai começar a praticar. Você testa a situação e imagina. O que acontece? O segredo é o seguinte: se as partes anteriores estão bem moduladas, bem preparadas, ou seja, objetivo, planejamento, motivação, etc., o que é que esse gatilho do ambiente faz? Ele atinge o seu emocional, aquela parte que não é racional. A sua razão está bem resolvida, os seus objetivos estão bem definidos, mas é a emoção. E por que ela faz isso comigo, a pessoa? Porque essa pessoa atinge esses aspectos seus imaturos. É uma pessoa que tem acesso a determinadas regiões da sua psique que ainda são jovens. E você responde como a criança que você era e tudo mais. E a emoção, ela nos dirige em muitos aspectos. Nós somos muito mais emocionais do que racionais. Você pode mudar isso? Pode, mas mediante um trabalho muito intenso, terapêutico, de mudança, etc. Mas você quer resultados, não é isso? Então é isso que eu estou respondendo, resultados. Todos são contra, você quer mudar agora, você não quer fazer 20 anos de terapia para superar o fato dos seus pais terem acesso à sua mente. Então, você quer que, apesar disso, você consiga seus resultados. Então, muito bem. É uma coisa emocional. E o emocional ativa o que a gente chama de automatismo cerebral. Você não está pensando nada. Você está reagindo. E se você tivesse chance de pensar? Não faria.